Você já parou para pensar como seria acordar um dia e simplesmente não se lembrar da pessoa que mais ama? Como seria olhar para o rosto que caminhou ao seu lado por anos e não reconhecer quem está ali? Essa não é uma cena de filme, nem uma ficção inventada para emocionar plateias. É a realidade dolorosa e, ao mesmo tempo, surpreendente que um brasileiro viveu nos Estados Unidos. Uma história onde a memória se apagou, mas o amor, esse, brilhou mais forte do que qualquer lembrança perdida. Era uma noite fria de novembro de 2022, véspera de Ação de Graças, uma data que nos Estados Unidos é marcada por encontros em família, gratidão e aconchego. Mas para Rafael e Jéssica, a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Rafael tinha saído para um simples passeio com seus cachorros, algo rotineiro, algo que parecia não ter perigo algum. Mas o destino, em sua dureza, cruzou o caminho dele com um carro em alta velocidade. O impacto foi devastador. O corpo de Rafael foi lançado contra o chão, os cachorros também atingidos, e a cena, em segundos, se transformou em uma luta desesperada entre a vida e a morte. Sem documentos em mãos, sem nada que pudesse identificá-lo, Rafael chegou ao hospital como um desconhecido. Mas até nos momentos mais sombrios existem sinais de esperança. A cadela que estava com ele naquele momento, ferida mas ainda viva, foi reconhecida por vizinhos. E graças a esse detalhe, Jéssica pôde ser localizada e informada da tragédia. É curioso pensar como às vezes pequenos detalhes salvam vidas. Talvez aquela cachorra tivesse mesmo uma missão: ser o elo que ligaria Rafael de volta à sua identidade, de volta ao amor da esposa. Rafael ficou internado durante longos 43 dias. Imagine, 30 deles dentro de uma UTI, onde cada suspiro era disputado, onde cada olhar médico trazia incertezas, onde cada oração feita por Jéssica era carregada de lágrimas e esperança. O corpo dele estava ferido, a mente ainda mais. Quando finalmente despertou, parecia estar em outro tempo, em outro mundo. Para Rafael não era 2022. A mente dele havia congelado lá atrás, em lembranças da juventude, como se tivesse atravessado um túnel no tempo e acordado em um futuro distante demais para compreender. Ele olhava ao redor e dizia que parecia viver no ano de 2050. Esperava carros voadores, esperava um mundo futurista, mas o que mais doía não era a confusão com o tempo. O que mais cortava o coração era que, ao abrir os olhos e ver Jéssica, ele não sabia quem era aquela mulher. Não a reconhecia. Não lembrava da história que tinham construído juntos, dos anos vividos lado a lado. Das promessas, dos sonhos, das lutas compartilhadas. Para ele, Jéssica era apenas uma enfermeira. Você consegue imaginar a dor dessa cena? A pessoa que dedicou sua vida a você, que caminhou em cada passo, que sonhou os mesmos sonhos, de repente se tornar um completo estranho. Para Rafael, ela não passava de alguém que estava ali cuidando dele. Para Jéssica, o marido que ela amava havia se tornado um desconhecido dentro da própria casa. Os médicos explicaram: um traumatismo craniano pode apagar memórias recentes. Pode deixar lacunas que talvez nunca sejam preenchidas novamente. As lembranças da infância dele estavam lá. Ele reconhecia a mãe, lembrava de lugares de antigamente, mas todo o amor, todo o relacionamento com Jéssica parecia ter se apagado, e isso doía fundo, doía nela e doía nele. Rafael olhava para a mãe e perguntava: quem é essa mulher que está sempre do meu lado? E a cada vez a resposta era a mesma: ela é a Jéssica, ela é a sua esposa. Mas para ele era como se ouvisse essa revelação pela primeira vez todos os dias. Agora feche os olhos e imagine essa situação. Imagine a tristeza de olhar para a aliança em sua mão e não sentir nada. Imagine não se recordar do dia em que pediu alguém em casamento. Não ter na mente as memórias mais felizes da sua vida. É como viver uma vida sem raiz, sem chão. Para Jéssica, cada resposta repetida àquela pergunta era como fincar estacas de amor em um terreno instável, na esperança de que um dia a memória florescesse de novo. E, ainda assim, apesar de toda a dor, havia algo que nem a amnésia pôde roubar. O amor verdadeiro, aquele que vai além da memória, aquele que é feito de gestos, de cuidado, de entrega. Jéssica decidiu não desistir. Se Rafael não conseguia lembrar do amor que tinham vivido, ela estava disposta a fazê-lo se apaixonar de novo, todos os dias. A cada olhar, a cada palavra, a cada pequeno detalhe. E foi exatamente isso que aconteceu.
Aos poucos, mesmo sem ter lembranças claras, Rafael começou a sentir algo diferente. A convivência, o cuidado, o carinho, despertaram nele um afeto que ele não conseguia explicar. Era como se dentro do vazio da memória, algo mais profundo estivesse aceso. A chama do amor que não depende apenas do que se lembra, mas do que se sente. Você já ouviu aquela frase que diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece? Pois bem, Rafael é a prova disso. Ele não sabia explicar quem era Jéssica em seu passado, mas sabia, no presente, que havia algo nela que o atraía, que o prendia, que despertava nele um sentimento puro e verdadeiro. Essa história nos leva a refletir sobre o poder do amor. Será que ele depende apenas da memória? Será que só amamos porque recordamos os momentos que vivemos? Ou será que o amor é algo que nasce todos os dias, independente do que ficou para trás? A vida de Rafael e Jéssica passou a ser construída novamente. Ela teve que aprender a conquistar o marido de novo. E ele teve que aprender a confiar, a se abrir, a se entregar, como se fosse a primeira vez. Mas veja só, talvez nisso também exista uma beleza escondida. Afinal, quantos casais no mundo podem dizer que tiveram a chance de se apaixonar 2 vezes pela mesma pessoa? E aqui entra um detalhe curioso. A história deles não é a única. Exatos 29 anos antes, na mesma véspera de Ação de Graças, outro casal norte-americano, Kim e Cricket Carpenter, viveram algo incrivelmente parecido. Ela também perdeu a memória após um acidente grave. E ele, assim como Jéssica, não desistiu. Reconquistou o amor da esposa dia após dia, até que ela se apaixonasse novamente. Essa história, inclusive, se tornou filme, o famoso Para Sempre. Percebe como a vida, às vezes, escreve roteiros que nem mesmo Hollywood ousaria criar? 2 casais em épocas diferentes, marcados pela mesma tragédia, mas unidos pela mesma força. O amor que não se deixa apagar. E é aqui que quero te convidar a refletir junto comigo. Será que você tem valorizado as pessoas que ama? Será que você tem dito "eu te amo" o suficiente? Será que você tem feito pequenos gestos que, mesmo se um dia a memória falhar, possam ficar gravados no coração? Antes de seguir, eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião. Você acredita que o amor pode sobreviver mesmo quando a memória falha? Quero muito saber o que você pensa sobre isso. Era como se a vida tivesse decidido colocar Rafael e Jéssica diante de uma encruzilhada. De um lado, a possibilidade de desistir, de deixar o peso da dor apagar os sonhos que haviam construído juntos. Do outro lado, a escolha de acreditar, de se agarrar ao amor mesmo quando as lembranças não estavam mais lá para sustentá-lo. E Jéssica, sem hesitar, escolheu o segundo caminho. No início, era como viver ao lado de um estranho. Imagine você chegar em casa todos os dias, olhar para a pessoa que sempre foi o centro da sua vida e perceber que, para ela, você não passa de alguém qualquer. Não havia mais aquelas conversas cheias de códigos secretos que só casais entendem. Não havia lembranças em comum, não havia memórias de viagens, nem piadas internas, nem datas comemorativas que despertassem emoções. Havia apenas um vazio, e nesse vazio, Jéssica precisou plantar amor de novo. Ela começou com os gestos mais simples. Preparar a comida favorita dele, contar histórias de como eles haviam se conhecido, mostrar fotos antigas, falar dos sonhos que um dia compartilharam. No entanto, o mais impressionante não era o esforço dela em trazer as lembranças de volta, mas a forma como, mesmo sem recordação, Rafael se deixava tocar. Era como se o coração dele, mesmo sem acesso ao passado, reconhecesse o amor que existia ali. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão poderosa. O amor não precisa ser lembrado, ele precisa ser vivido. E Rafael, aos poucos, começou a viver novamente esse amor. Houve dias difíceis, dias em que ele chorava por não se reconhecer, dias em que a frustração o consumia. Imagine acordar e não saber se já viveu aquele momento antes. Imagine olhar para a própria casa e não sentir que aquele é o seu lar. Imagine perceber que todos ao seu redor parecem te conhecer, mas você não consegue retribuir. Essa sensação de vazio, de estranheza, é como viver uma vida que não parece ser sua. E ainda assim Jéssica estava lá. Paciente, amorosa, firme, ela não cobrava. Ela não exigia. Ela apenas estava. E a presença dela foi se tornando a âncora que Rafael precisava para se sentir seguro. Mesmo sem lembrar do casamento, ele começou a confiar naquela mulher que nunca o abandonava.
Mesmo sem lembrar dos aniversários, ele começou a sorrir com o jeito carinhoso dela. Mesmo sem recordar as viagens, ele começou a se sentir bem simplesmente por estar perto dela. E aqui entra um ponto essencial. Muitas vezes, nós acreditamos que o amor é feito de grandes gestos, de momentos memoráveis, de histórias que marcam. Mas no fundo, o amor verdadeiro se mostra mesmo nos detalhes, na constância, na paciência, na escolha diária de permanecer. A cada dia que passava, Jéssica conquistava Rafael de novo. Não porque ele lembrava do passado, mas porque ele sentia no presente. E acredite, isso talvez seja até mais poderoso. Afinal, se apaixonar todos os dias pela mesma pessoa é uma dádiva que poucos experimentam. E Rafael, mesmo com as limitações, começou a dar sinais de que algo estava renascendo dentro dele. Um dos momentos mais emocionantes foi quando ele, de repente, começou a cantarolar uma música do cantor Armandinho. Não lembrava de datas, não lembrava de lugares, não lembrava de fatos importantes da vida dele, mas a melodia estava lá. A música despertou algo profundo, uma memória afetiva que sobreviveu à amnésia. E, quando a voz dele ecoou aquelas palavras, Jéssica chorou. Chorou não porque as lembranças tinham voltado de vez, mas porque percebeu que a vida ainda pulsava dentro dele, que apesar de tudo o amor e a esperança não tinham sido destruídos. Mas a luta estava longe de terminar. O acidente não afetou apenas a memória de Rafael. Ele também perdeu parte da visão. Ficou cego do lado direito dos dois olhos, precisando usar óculos especiais que refletiam a visão de um lado para o outro. Mais uma vez a vida parecia querer impor barreiras, mais uma vez a dor se apresentava. Mas, adivinha? Mais uma vez o amor foi maior. A cada desafio Jéssica não recuava. Ao contrário, parecia ainda mais determinada, como se dissesse para a vida: você pode tirar a memória, pode tentar apagar as lembranças, pode até limitar a visão, mas você nunca vai conseguir apagar o amor que eu sinto. E é aí que essa história começa a nos ensinar algo que vai além de Rafael e Jéssica. Porque, no fundo, todos nós enfrentamos momentos em que parece que a vida nos arranca algo precioso. Todos nós já nos sentimos perdidos, sem chão, sem referência. Mas o que realmente importa nesses momentos é ter alguém que não desiste de nós. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas será que Rafael conseguiu recuperar todas as lembranças? A resposta é não. Muitos fragmentos do passado continuam apagados, talvez nunca mais voltem. Mas sabe qual é a parte bonita? Ele e Jéssica entenderam que não precisavam viver presos ao que ficou para trás. Eles podiam construir algo novo. Eles podiam viver o presente como uma oportunidade única de se apaixonarem novamente, de escreverem novas memórias, de criarem uma nova história. E isso é algo que nos inspira profundamente, porque muitas vezes ficamos presos ao passado. Há coisas que já não voltam mais. Ficamos lamentando o que perdemos, chorando pelo que não podemos mudar. Mas a vida, assim como Rafael e Jéssica descobriram, continua acontecendo aqui e agora. E se estivermos dispostos a amar de verdade, podemos transformar dor em esperança. Podemos transformar perda em recomeço. E você, já parou para pensar em quantas vezes se apega ao que já passou? Já pensou em quantas oportunidades de viver o presente você tem deixado escapar porque ainda está olhando para trás? Talvez essa seja a sua chance de refletir e de decidir que, assim como Jéssica, você também vai escolher o amor, mesmo quando parece difícil, mesmo quando parece impossível. Eu sei que, até aqui essa história já mexeu com você, porque não tem como ficar indiferente diante de uma prova tão clara de que o amor é mais forte que qualquer lembrança perdida. Mas eu te digo, o que ainda vem pela frente vai tocar ainda mais fundo o seu coração. Então fica comigo até o final, porque a jornada de Rafael e Jéssica ainda guarda lições que podem mudar a forma como você enxerga a sua própria vida, o seu próprio relacionamento, a sua própria fé. E antes de seguir para a próxima parte dessa história, eu quero te fazer um pedido. Se até agora essa narrativa já te emocionou de alguma forma, já te fez pensar na força do amor, já trouxe à sua mente alguém que você ama, aproveita esse momento para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, porque histórias como essa merecem ser espalhadas, merecem alcançar corações, merecem reacender a esperança em quem talvez esteja vivendo dias de escuridão. Quando Rafael voltou para casa depois de 43 dias no hospital, sendo 30 deles na UTI,
Nada parecia igual. As paredes eram familiares. Os móveis estavam no mesmo lugar. Mas para ele tudo era estranho. A sensação era como se tivesse sido lançado em uma vida que não lhe pertencia. Ele olhava para cada detalhe, para cada objeto, tentando encontrar algum fio de memória que se conectasse ao passado, mas a mente permanecia em silêncio. Para Jéssica, aquele momento foi um misto de alegria e medo. Alegria porque depois de tantas noites em claro, orações, lágrimas e incertezas, ela finalmente tinha o marido de volta em casa. Medo porque não sabia se ele conseguiria se adaptar àquela nova realidade, nem se ela teria forças para enfrentar o peso de tantas responsabilidades. Imagine só. Além de lidar com a perda de memória do marido, ela ainda precisava cuidar das sequelas físicas do acidente, ajudá-lo nos exercícios de reabilitação, administrar as finanças da casa, manter a esperança viva e, acima de tudo, não deixar o desânimo tomar conta. Era como se o peso do mundo tivesse caído sobre seus ombros, mas ao olhar para Rafael ela sabia que não podia desistir. E aqui está uma das maiores lições dessa história. Muitas vezes, quando pensamos em heróis, imaginamos pessoas com superpoderes, capazes de grandes feitos. Mas os verdadeiros heróis muitas vezes se escondem em gestos silenciosos, no amor incondicional, na coragem de permanecer mesmo quando tudo desmorona. Jéssica, com sua força discreta, era exatamente esse tipo de heroína. Os primeiros dias em casa foram os mais desafiadores. Rafael acordava confuso, perguntando várias vezes as mesmas coisas. Ele olhava para Jéssica e, sem reconhecer o rosto dela, questionava: "Quem é você mesmo?" E ela, com paciência infinita, respondia todas as vezes: "Sou a Jéssica, sua esposa. Estamos juntos há anos. E eu estou aqui com você." Cada resposta dela era como plantar uma sementinha em um solo árido. Algumas pareciam não germinar, mas outras, aos poucos, começavam a florescer. Era como se a alma dele, mesmo perdida em meio ao vazio da memória, fosse reconhecendo o amor daquela mulher. E havia momentos em que a vida parecia brincar com eles. Às vezes, Rafael lembrava de detalhes aleatórios da infância, como o cheiro da comida da mãe, o barulho da rua onde cresceu, ou até mesmo o nome de colegas da escola. Mas quando o assunto era Jéssica e a vida que haviam construído juntos, o vazio persistia. Isso doía nela como uma faca. Afinal, tudo o que eles tinham vivido lado a lado parecia apagado. Mas Jéssica não se deixou abater. Em vez de lamentar pelo que foi perdido, ela decidiu criar novas memórias. Começou a levar Rafael para passeios simples, como caminhar no parque, assistir a um pôr do sol, ouvir músicas que eles gostavam antes do acidente. Ela sabia que mesmo que as lembranças antigas não voltassem, eles poderiam construir novas lembranças a partir dali. E foi assim que, pouco a pouco, a vida começou a ganhar cor novamente. Rafael ainda tinha dias de frustração, de tristeza, de perguntas sem resposta. Mas nesses dias Jéssica estava ao lado dele, lembrando-o de que não estava sozinho. Uma das cenas mais emocionantes aconteceu em uma tarde comum, dentro de casa. Rafael estava sentado no sofá, olhando distraído para a janela. De repente começou a cantarolar uma música que para ele parecia surgir do nada. Era uma canção de Armandinho, que ele costumava ouvir antes do acidente. A melodia saiu fraca no início, mas logo se tornou mais firme. Jéssica, ao ouvir, correu para perto dele, lágrimas descendo pelo rosto. Naquele momento, ela não chorava apenas pela música, mas pelo sinal de que, em algum lugar dentro dele, ainda existia uma parte intacta. Uma parte que nem mesmo o acidente conseguiu apagar. Era como se a música tivesse aberto uma porta secreta na memória de Rafael, e isso reacendeu a esperança de que mais portas poderiam se abrir com o tempo. Mas é claro que nem tudo era fácil. Os médicos haviam sido claros. Quanto mais tempo passasse, menores seriam as chances de Rafael recuperar as lembranças do passado. E essa realidade doía. Mas ao mesmo tempo, Rafael e Jéssica começaram a perceber que talvez o mais importante não fosse recuperar o que ficou para trás, mas sim viver intensamente o presente. Essa percepção mudou a forma como eles encaravam a vida. Cada dia passou a ser visto como uma oportunidade única. Cada sorriso, cada abraço, cada pequena conquista tinha um valor imenso. E foi assim que eles começaram a reconstruir não apenas a vida de Rafael, mas também a própria forma de amar. Porque no fundo o amor deles passou por uma espécie de renascimento.
Antes era sustentado pelas memórias, pelas histórias vividas juntos. Agora, era sustentado pela decisão de amar apesar da ausência de lembranças. E isso talvez seja até mais profundo. E é aqui que a história de Rafael e Jéssica se conecta com a nossa vida. Por quê? Quantas vezes nós mesmos não deixamos de valorizar o que temos porque estamos presos ao passado? Quantas vezes ficamos lamentando o que já foi, em vez de enxergar a beleza do que podemos viver agora? A jornada deles nos lembra de que o amor verdadeiro não se prende às recordações, mas se renova a cada dia, se fortalece na adversidade, se mantém vivo mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Se até aqui você já se emocionou com essa história, eu preciso te dizer, o que ainda vem pela frente é ainda mais inspirador, porque mesmo diante das limitações, Rafael e Jéssica vão descobrir que a esperança pode florescer nos momentos mais improváveis. E antes de seguirmos para a próxima parte, aproveita para comentar aqui embaixo o que essa história já despertou em você até agora. Você acredita que o amor é capaz de superar até a perda da memória? Eu quero muito saber sua opinião. E não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde para recomeçar. Com o passar das semanas, Rafael começou a se acostumar com a rotina ao lado de Jéssica, mesmo sem lembrar do passado que haviam vivido juntos. Era como se cada dia fosse um recomeço, um capítulo escrito do zero. Ele acordava e, mesmo sem reconhecer o rosto dela como alguém do passado, encontrava naquele olhar firme e carinhoso um refúgio. E, de certa forma, isso mexia com o coração dele, porque mesmo que a mente não guardasse lembranças, a alma parecia reconhecer algo que a razão não explicava. Era como se uma ligação invisível, mais forte do que qualquer acidente, continuasse unindo os dois. Jéssica sabia que não poderia forçar Rafael a lembrar. Cada vez que ela tentava mostrar fotos antigas ou falar de acontecimentos importantes, ele se mostrava confuso, às vezes até irritado. Era doloroso ver o marido rejeitando memórias que, para ela, eram tão preciosas. Então ela decidiu mudar de estratégia. Em vez de tentar resgatar o passado, ela iria se dedicar a criar novas histórias, novos momentos que marcariam essa fase da vida deles. Foi assim que começaram a sair para caminhadas leves pelo bairro. No início, Rafael se sentia inseguro, ainda debilitado pelas sequelas do acidente, mas Jéssica segurava sua mão, encorajando-o a dar um passo de cada vez. Aos poucos ele foi ganhando confiança. E durante essas caminhadas eles conversavam sobre coisas simples. O clima, as flores pelo caminho, os cachorros que passavam correndo. Eram diálogos cotidianos, mas que para eles tinham um significado especial. Certa vez, enquanto caminhavam, Rafael parou em frente a uma árvore enorme, de tronco retorcido e galhos que se espalhavam como braços abertos. Ele ficou olhando por alguns segundos em silêncio, até soltar uma frase inesperada. Sabe, eu sinto que já vi essa árvore antes. Jéssica se emocionou. Talvez fosse apenas uma impressão vaga. Talvez não significasse nada, mas para ela era como um sinal de que algo dentro dele ainda guardava fragmentos do que haviam vivido. Esse tipo de momento se repetia de vez em quando. Um cheiro de comida, uma música tocando ao fundo, uma risada de criança. Pequenas coisas que despertavam em Rafael sensações de familiaridade, ainda que ele não conseguisse nomear ou conectar essas sensações a lembranças concretas. Para Jéssica, cada um desses instantes era um milagre. Mas nem sempre era fácil. Havia dias em que Rafael se sentia frustrado, revoltado com a própria situação. Ele olhava no espelho e não reconhecia o homem refletido ali. Tentava se lembrar de momentos importantes. O dia do casamento, a primeira viagem, os aniversários comemorados juntos. Mas tudo era um vazio doloroso. Nessas horas ele se perguntava se ainda era a mesma pessoa de antes ou se o acidente o havia transformado em alguém completamente diferente. Jéssica, então, o abraçava forte e dizia: "Não importa se você lembra ou não. O que importa é quem você é agora. E eu escolho estar com você todos os dias, porque o amor não depende de memórias. Ele depende de escolhas." Essas palavras penetravam fundo no coração de Rafael, ainda que ele não tivesse lembranças do passado. Era como se, mesmo sem memória, ele pudesse sentir a verdade daquele amor. E havia outro desafio: as limitações físicas.
A visão de Rafael havia sido seriamente comprometida, e ele agora dependia de óculos especiais que refletiam imagens do lado direito para o lado esquerdo. No início, isso era motivo de grande frustração. Ele tropeçava, derrubava coisas, sentia-se incapaz de realizar tarefas simples. Mas Jéssica nunca permitia que ele se entregasse à autocomiseração. Sempre o incentivava, lembrando que cada pequena conquista era uma vitória. Foi assim que, após semanas de esforço, Rafael conseguiu novamente preparar o próprio café da manhã. Pode parecer algo banal para qualquer pessoa, mas para ele significava recuperar um pouco da autonomia perdida. E quando colocou a xícara na mesa e viu Jéssica sorrindo orgulhosa, sentiu uma alegria genuína. Era como se naquele instante tivesse reconquistado uma parte de si mesmo. E aos poucos, algo bonito começou a acontecer. Rafael, mesmo sem se lembrar do passado, começou a se apaixonar novamente por Jéssica. Era um amor que não se apoiava em recordações, mas que brotava da convivência diária, da paciência, da ternura e da entrega. Ele se pegava admirando a forma como ela cuidava dele, como enfrentava os desafios com coragem, como sempre encontrava um motivo para sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. Um dia, olhando para ela em silêncio, ele disse: "Se eu não soubesse que você é minha esposa, ainda assim eu escolheria me apaixonar por você." Essas palavras fizeram Jéssica chorar, porque, de certa forma, confirmavam que o acidente podia ter levado à memória de Rafael, mas não conseguiu apagar o laço que os unia. E essa parte da história nos faz refletir. Quantas vezes nós mesmos não esquecemos de valorizar quem está ao nosso lado? Muitas vezes, só percebemos a grandeza do amor quando o colocamos à prova. Rafael e Jéssica nos mostram que o verdadeiro amor não depende apenas de lembranças, mas da decisão de cuidar, de permanecer e de recomeçar todos os dias. Enquanto isso, a comunidade ao redor também se mobilizava. Vizinhos, amigos e até desconhecidos que acompanharam a história pelas redes sociais enviavam mensagens de apoio, ajudavam com doações e até organizavam campanhas para auxiliar nas despesas médicas. Rafael, mesmo sem compreender totalmente a dimensão disso, sentia-se tocado pela solidariedade. E foi em uma dessas campanhas que aconteceu algo especial. Durante um evento comunitário, Rafael subiu ao palco para agradecer o apoio recebido. Estava nervoso, inseguro, mas, ao ver Jéssica na plateia, encontrou forças. E diante de todos disse: "Eu não lembro de quem eu era antes, mas sei quem eu quero ser agora, e eu quero ser o homem que essa mulher merece." O público se emocionou, muitos aplaudindo de pé, e Jéssica chorava sem parar. Era a prova de que, mesmo sem recuperar as memórias, Rafael estava construindo uma nova versão de si, baseada no amor, na esperança e na fé. E antes de avançarmos para o próximo capítulo dessa jornada, eu quero te perguntar: se você estivesse no lugar de Jéssica, teria forças para recomeçar ao lado de alguém que não lembra de você? Compartilhe sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber até onde você acredita que o amor pode ir. E claro, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder a continuação dessa história. Os dias continuavam passando, e a rotina de Rafael e Jéssica parecia estar finalmente entrando em um ritmo mais leve. Ainda havia desafios, claro, mas agora eles sabiam lidar melhor com eles. Só que algo novo começou a acontecer. Pequenos lampejos, flashes rápidos de memória começaram a invadir a mente de Rafael, de maneira inesperada. A primeira vez foi simples, quase imperceptível. Estavam na cozinha preparando o almoço juntos. Jéssica cortava os legumes enquanto Rafael tentava preparar o arroz. De repente, o cheiro do alho dourando no óleo fez com que ele parasse, imóvel com a colher na mão. Os olhos se perderam no vazio e por um instante ele murmurou: "Foi você quem me ensinou isso, não foi?" Jéssica, surpresa, ficou em silêncio por alguns segundos antes de confirmar, emocionada: "Foi sim, amor. Você sempre dizia que o segredo da comida boa era o alho bem refogado." Aquilo foi como uma fagulha. Ainda não era uma memória completa, mas era um sinal de que algo estava acontecendo dentro dele. Jéssica não quis pressionar, mas no fundo do coração agradeceu a Deus por aquele pequeno milagre. Alguns dias depois, durante uma caminhada no parque, outra lembrança veio à tona. Uma criança passou correndo,
soltando uma pipa colorida no céu. Rafael parou de repente, colocou a mão na testa como se estivesse tentando segurar algo e disse: Eu já fiz isso. Eu ensinei alguém a soltar uma pipa, não foi? Jéssica sorriu com lágrimas nos olhos e respondeu: Sim, você ensinou o nosso sobrinho, o Pedro. Ele nunca esqueceu. Esses pequenos episódios começaram a se repetir. Às vezes vinham em sonhos como imagens borradas que desapareciam ao acordar. Outras vezes, surgiam em meio a situações do cotidiano, como fragmentos de um quebra-cabeça que, pouco a pouco, começava a se formar novamente. Mas não era um processo fácil. Rafael sentia dores de cabeça, crises de confusão e, em alguns momentos, até medo. Ele não entendia se aquelas imagens eram reais ou apenas fruto da imaginação. Havia noites em que acordava suado, assustado com sonhos que não sabia se eram lembranças ou invenções da mente. Nessas horas, Jéssica ficava ao lado dele, segurando sua mão e repetindo: Não precisa ter medo. Seja memória ou não, eu estou aqui com você. E foi nessa fase delicada que um acontecimento inesperado mudou completamente a perspectiva deles. Numa tarde chuvosa, enquanto arrumavam algumas caixas no armário, Rafael encontrou um álbum antigo de fotos. O coração de Jéssica disparou. Até então, ela tinha evitado mostrar aquelas imagens para não forçá-lo. Mas naquele dia, ao ver o interesse dele, decidiu permitir. Rafael abriu o álbum devagar. As primeiras fotos mostravam cenas simples. Viagens, aniversários, momentos em família. Ele olhava fixamente, como se tentasse mergulhar dentro daquelas imagens. Até que chegou em uma foto especial. O dia do casamento. Jéssica, vestida de noiva, sorria ao lado dele. Rafael ficou paralisado. Uma lágrima escorreu sem que ele percebesse. Eu lembro de sentir isso. Eu lembro da felicidade, mas é tudo tão distante. Jéssica se aproximou e o abraçou forte. Não importa se é claro ou distante. O que importa é que você está aqui agora, e nós temos a chance de viver tudo de novo. Aquela noite foi diferente. Pela primeira vez desde o acidente, Rafael se permitiu acreditar que poderia recuperar não apenas pedaços, mas talvez o todo. Ele começou a anotar em um caderno cada fragmento que lembrava. Cada detalhe que surgia em sua mente. Um cheiro, uma frase, uma música. Era como montar um diário ao contrário, reconstruindo a própria vida. E o mais bonito era que, nesse processo, Jéssica estava sempre ao lado, vibrando por cada pequena vitória. O amor dela era como uma âncora, segurando Rafael firme enquanto ele navegava por esse mar turbulento de lembranças e esquecimentos. Mas junto com a esperança, veio também o medo. Rafael tinha receio de que, ao recuperar as memórias, pudesse voltar a ser uma pessoa diferente daquela que estava se tornando agora. Ele se perguntava: será que vou continuar me apaixonando por Jéssica como sou hoje? Ou voltarei a ser alguém que talvez eu nem reconheça? Essa angústia o acompanhava em silêncio. Mas Jéssica, com sua sensibilidade, parecia perceber. Certa noite, ele desabafou: e se eu voltar a ser quem eu era? E não for o homem que você aprendeu a amar agora? Jéssica respondeu com firmeza e ternura: Rafael, eu não estou com você pelo que você lembra ou deixa de lembrar. Eu estou com você pelo que você é, pelo que você tem mostrado a cada dia. E eu vou te amar em qualquer versão, porque o nosso amor não depende de passado, mas da decisão de permanecermos juntos. Essas palavras foram como bálsamo para a alma de Rafael. Ele percebeu que, independentemente do que acontecesse, tinha ao lado dele alguém que não desistiria. E é aqui que eu quero te provocar. Quantas vezes nós mesmos deixamos que os medos do futuro ou as dores do passado nos impeçam de viver o presente? Quantas vezes não damos valor às pessoas que estão ao nosso lado, firmes mesmo quando tudo parece desmoronar? Se essa história já tocou você até aqui, deixe seu comentário contando qual foi o momento mais emocionante para você. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque ainda vem uma parte da história que vai surpreender você de verdade. Era uma manhã fria de inverno em Massachusetts. O céu cinzento parecia refletir exatamente o estado de espírito de Rafael. Ele estava sentado na varanda, coberto por um casaco grosso, olhando o movimento das folhas secas levadas pelo vento. Jéssica preparava café dentro de casa quando ouviu um grito abafado. Jéssica! Assustada, correu até ele. Rafael estava com as mãos na cabeça, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. O peito subia e descia rapidamente.
Ela segurou seus ombros tentando acalmá-lo. O que houve? Ele demorou alguns segundos para responder ainda ofegante. Eu lembrei de algo, mas não foi como antes. Não foi só um fragmento. Foi forte, foi como se eu tivesse voltado no tempo. Jéssica se sentou ao lado, ansiosa. Me conta, amor. O que você viu? Rafael fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Eu estava numa praia. Lembro do som das ondas, do cheiro da maresia. E você estava lá comigo. Eu te pedi em casamento naquele dia. Eu lembro da sua expressão. Lembro de você chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu até lembro da aliança simples, mas com tanto significado. As lágrimas escorreram pelo rosto de Jéssica. Aquela lembrança era uma das mais preciosas da vida dela. E agora, depois de tanto tempo, ele finalmente a tinha recuperado. Ela não conseguiu segurar a emoção e abraçou Rafael com força. Esse foi o primeiro grande marco do retorno de sua memória. Mas junto com a alegria veio também a dor. A lembrança trouxe de volta não apenas o pedido de casamento, mas também a ausência de pessoas queridas que fizeram parte daquele momento e que já não estavam mais presentes. Era como abrir uma caixa cheia de tesouros, mas também de cicatrizes. Naquela noite, Rafael teve dificuldade para dormir. Cada vez que fechava os olhos, flashes apareciam. A festa de casamento, a primeira viagem com Jéssica, a chegada aos Estados Unidos. Ele acordava suado, tremendo, sem saber distinguir se estava sonhando ou lembrando. Jéssica passou a noite em claro, cuidando dele, repetindo palavras de calma, lembrando-o de respirar fundo. Nos dias seguintes, as memórias começaram a vir em cascata, como uma enchente que rompeu a represa. Nem todas eram boas. Algumas lembranças eram dolorosas, discussões que tiveram no passado, momentos de incerteza quando decidiram deixar o Brasil. Dificuldades financeiras, perdas e lágrimas. Jéssica percebeu que o processo de recuperação da memória não era apenas uma bênção, mas também uma cruz pesada. Rafael se sentia sobrecarregado, como se estivesse vivendo duas vidas ao mesmo tempo. A vida esquecida que voltava com força e a vida nova que ele estava construindo após o acidente. Um dia, sentado na sala, ele desabafou. Sabe o que é pior, Jéssica? Eu sinto que estou dividido. Parte de mim é aquele homem do passado, com todas as lembranças que voltam agora. Mas outra parte de mim é esse Rafael novo, que aprendeu a viver contigo tudo de novo. E eu não sei qual deles sou de verdade. Jéssica segurou sua mão e respondeu com a serenidade de quem já havia aprendido a amar em todas as circunstâncias. Você não precisa escolher. Você é os dois. Você é o Rafael que eu conheci, que me pediu em casamento na praia, que construiu uma vida comigo. E é também esse Rafael que renasceu depois do acidente, que me ensina todos os dias sobre força e coragem. Os dois são você, e eu amo os dois. Essas palavras aliviaram seu coração, mas a luta interna continuava. Era como se cada lembrança recuperada fosse uma vitória, e ao mesmo tempo um peso. Ele precisava aprender a conviver com as duas versões de si mesmo. Foi então que aconteceu algo inesperado. Durante uma visita ao médico, após uma bateria de exames, o neurologista disse algo que mudou a perspectiva do casal. Rafael, você tem mostrado uma recuperação surpreendente. Ainda é impossível prever se vai recuperar todas as memórias, mas o que está acontecendo é raro. E mais, percebo que sua mente está se adaptando. Não é apenas sobre recuperar o que foi perdido, mas sobre reconstruir sua identidade. Você está se tornando uma versão nova, fortalecida, que une passado e presente. Aquelas palavras caíram fundo. Rafael começou a enxergar sua trajetória de uma forma diferente. Não se tratava apenas de recuperar o que foi perdido, mas de aprender a viver com o que tinha e valorizar o presente. E foi nesse ponto que uma nova decisão nasceu dentro dele. Jéssica, eu quero fazer algo. Quero escrever a nossa história. Quero registrar tudo. Desde o começo, desde quando nos conhecemos. Mesmo que eu não lembre de cada detalhe, eu quero ouvir de você, quero escrever junto contigo. Se algum dia minha memória falhar de novo, pelo menos terei um livro da nossa vida. Jéssica chorou ao ouvir aquilo. Era mais do que um gesto de amor. Era uma forma de vencer a fragilidade do tempo. E assim começaram. Noite após noite, sentavam-se à mesa com um caderno em branco. Jéssica contava, Rafael escrevia. Às vezes as lembranças vinham naturalmente. Outras vezes, ele se emocionava ao ouvir histórias que pareciam novas, mas que no fundo pertenciam a ele.
Era como construir um memorial de amor, página por página. E você que está ouvindo essa história, já pensou em como registraria a sua vida com quem ama? Já pensou que, se um dia as memórias se apagarem, o que restaria seriam os gestos, as palavras e a presença daqueles que nunca desistem de nós? Se essa reflexão tocou você, deixe aqui nos comentários o que você faria no lugar de Rafael. Você escreveria sua história? Você teria coragem de recomeçar do zero com quem ama? Quero muito saber sua opinião. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora porque ainda vem mais um capítulo emocionante dessa trajetória de amor e superação. Rafael e Jéssica estavam cada vez mais envolvidos no projeto do caderno de memórias. Todas as noites, ao redor daquela mesa simples da cozinha, eles transformavam lembranças em palavras, lágrimas em capítulos, amor em páginas eternas. Mas algo começou a mudar dentro deles. Não era mais apenas sobre guardar a história para si mesmos, era sobre compartilhar com o mundo. Jéssica foi a primeira a falar sobre isso. Rafa, você já percebeu o quanto a nossa história pode ajudar outras pessoas? Quantos casais enfrentam tragédias, doenças, perdas e pensam que não vão aguentar? Talvez se soubessem que alguém conseguiu superar, teriam esperança. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo. Ele ainda lutava com sua identidade fragmentada. Ainda sentia o peso de não lembrar de partes inteiras da sua vida, mas ao mesmo tempo, via a força que brotava da união deles. Você tem razão, Jéssica. Talvez nosso sofrimento não seja só nosso. Talvez tenha acontecido também para que outras pessoas encontrem esperança. E assim surgiu a ideia: transformar aquelas anotações em um livro. Um testemunho vivo de dor, recomeço e amor incondicional. Não seria apenas a memória deles, mas um farol para quem atravessa a escuridão. Com o tempo, os dois começaram a gravar vídeos curtos, compartilhando trechos do dia a dia. Pequenas conquistas como quando Rafael lembrava de uma música, ou quando conseguia cozinhar um prato que antes fazia sem pensar. Para a surpresa deles, a repercussão foi imediata. Pessoas do mundo todo começaram a mandar mensagens. Mães que lutavam com filhos doentes, esposas que cuidavam de maridos em estado delicado, famílias inteiras agradecendo pelo exemplo. Mas nem tudo eram flores. Houve quem criticasse, quem dissesse que era exposição desnecessária, que Rafael devia se preservar. Esses comentários mexiam com ele, trazendo de volta as inseguranças. E se eles tiverem razão? E se eu estiver me mostrando fraco demais? Perguntou certa noite. Jéssica segurou seu rosto entre as mãos e respondeu firme. Amor, vulnerabilidade não é fraqueza. É coragem. É exatamente por você se mostrar assim imperfeito e humano que as pessoas se identificam. Você não precisa ser um herói intocável. Você só precisa ser real. E isso você já é. Essas palavras ecoaram no coração de Rafael. Ele percebeu que a história deles não era apenas sobre o acidente, a perda de memória ou a recuperação. Era sobre amor resiliente. Era sobre a fé que se fortalece na dor. Era sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O livro começou a tomar forma. Cada capítulo era escrito com suor e lágrimas, mas também com sorrisos e reencontros. Quando finalizaram o primeiro rascunho, Jéssica leu em voz alta o último parágrafo. Se as memórias me faltarem um dia, ainda assim terei aprendido que o amor verdadeiro não depende do que lembramos, mas do que escolhemos viver juntos hoje e sempre. Rafael chorou como uma criança. Era como se finalmente tivesse encontrado paz em meio à tempestade. Poucos meses depois, receberam um convite inesperado: dar uma palestra em uma comunidade brasileira nos Estados Unidos. No começo, Rafael hesitou. Falar em público nunca foi algo fácil para ele. E agora, com suas limitações de memória e visão, parecia ainda mais impossível. Mas Jéssica o encorajou. Amor, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser você. As pessoas não querem discursos prontos. Elas querem ouvir sua verdade. No dia marcado, o salão estava cheio. Famílias inteiras aguardavam. Alguns já haviam acompanhado a história pelas redes sociais. Rafael subiu ao palco de mãos dadas com Jéssica. O coração batia acelerado, as mãos suavam. Ele respirou fundo, olhou para a plateia e começou a falar. As primeiras palavras saíram trêmulas, mas logo ganharam força. Ele contou sobre a noite do acidente, sobre acordar sem saber quem era, sobre chamar sua esposa de enfermeira. Contou sobre o vazio da memória perdida,
sobre o medo de nunca voltar a ser quem foi. E então falou sobre Jéssica, sobre o amor que o reconquistava a cada dia, sobre como ela se tornou sua ponte entre o passado e o futuro. No fim, a sala estava em lágrimas. Pessoas aplaudiam de pé. Uma senhora se aproximou e disse: "Eu já pensei em desistir tantas vezes, mas ouvindo você hoje, sinto que posso lutar mais um pouco." Naquele momento, Rafael entendeu. Sua dor havia se transformado em missão. Ele não era apenas um sobrevivente, era um mensageiro de esperança. E você? Já pensou quantas pessoas poderiam ser alcançadas se você transformasse sua dor em algo maior? Quantas vidas poderiam ser tocadas pelo seu testemunho? Mesmo que simples. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários o que mais falou com você. Já passou por algo que parecia impossível, mas que trouxe aprendizado? Quero muito ouvir a sua experiência. E não esqueça de se inscrever no canal, porque o próximo capítulo vai mostrar como esse casal deu um passo ainda mais ousado em sua caminhada de fé e esperança. Depois daquela primeira palestra, a vida de Rafael e Jéssica nunca mais foi a mesma. O que começou como um simples testemunho se tornou uma verdadeira missão. Convites surgiam de todos os lados: igrejas, escolas, grupos comunitários. Pessoas queriam ouvir, queriam sentir a esperança que nascia da dor. Mas junto com as oportunidades, vieram também novos medos. Rafael ainda tinha suas limitações. As falhas de memória o surpreendiam em momentos inesperados, como quando esquecia o nome de alguém importante logo após ser apresentado. Ele se sentia envergonhado, mas Jéssica sempre segurava sua mão e dizia: "Amor, não importa o que você esqueça, o que você transmite nunca será esquecido." Certa vez, durante uma palestra em uma universidade, ele se confundiu e parou no meio de uma frase, olhando perdido para a plateia. O silêncio foi constrangedor, mas em vez de rir ou criticar, as pessoas se levantaram e aplaudiram. Era como se todos estivessem dizendo: "Nós estamos com você." Rafael chorou ali mesmo, diante de centenas de pessoas, e disse: "Às vezes eu esqueço do que aconteceu, mas nunca esqueço de agradecer a Deus por estar aqui hoje." Esse episódio viralizou. Alguém filmou, postou nas redes sociais e em poucos dias milhões de pessoas assistiram. Comentários vinham de todo canto do mundo. Histórias de superação eram compartilhadas. A vida dele se tornou um símbolo de esperança global. No entanto, com a fama veio também a pressão. Jéssica sentia o peso de ter que ser forte o tempo todo, de ser não apenas esposa, mas também cuidadora, parceira de palco, editora de vídeos, escritora. Em alguns dias ela se sentia exausta. À noite chorava sozinha no banheiro para que Rafael não percebesse, mas ele notava. Sempre que podia, tentava compensar com gestos simples: uma flor colhida na rua, um bilhete escrito com dificuldade, um abraço mais demorado. Foi nessa fase que Jéssica percebeu algo importante. A história deles não era apenas sobre Rafael, mas também sobre ela. Sobre como o amor de uma esposa pode ser transformador. Sobre como a dedicação, mesmo diante do cansaço, pode se tornar a força que levanta o outro. Decidiram então escrever o livro A Quatro Mãos. Cada capítulo teria a voz dos dois. O leitor poderia sentir não apenas a dor e o renascimento de Rafael, mas também o coração de Jéssica, que nunca desistiu. Quando finalmente lançaram o livro, não esperavam o impacto que teria. Em poucas semanas se tornou um best-seller entre a comunidade brasileira nos Estados Unidos e no Brasil. Pessoas faziam filas para ouvir o casal, pediam autógrafos, choravam ao abraçá-los. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu no dia do lançamento oficial. Rafael, ainda inseguro com suas falhas, pediu para ler um trecho. Ele segurava o microfone com as mãos trêmulas e disse: "Eu não lembro de muita coisa da minha vida antes do acidente, mas lembro de uma coisa. Quando abri os olhos no hospital, vi essa mulher ao meu lado. E desde então, todos os dias eu escolho amá-la de novo. Eu não preciso lembrar do passado quando o presente ao lado dela é tão bonito." As pessoas aplaudiram de pé. Muitos choravam. Jéssica também chorava, abraçada a ele. Era como se todos ali estivessem testemunhando não apenas uma história, mas um milagre. Com o tempo, Rafael entendeu que não precisava recuperar todas as memórias para ser feliz. Ele havia aprendido algo ainda mais valioso: viver cada momento como se fosse único. A vida dele, antes marcada por dor,
Agora era uma bandeira de esperança para milhares. E você? Já pensou quantas vezes ficou preso ao passado, desejando que fosse diferente? Talvez a lição dessa história seja clara. Não precisamos ter todas as respostas nem todas as lembranças. Precisamos apenas escolher a cada dia viver com amor e gratidão. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você sentiu. Já viveu um recomeço inesperado? Já encontrou esperança em meio à dor? Compartilhe sua experiência. Isso pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça, inscreva-se no canal e deixe o like porque ainda temos muitas histórias emocionantes para compartilhar. Meses se passaram desde o lançamento do livro. A vida de Rafael e Jéssica tinha mudado completamente. Eles viajavam para dar palestras, davam entrevistas e eram convidados para contar sua história em igrejas, universidades e até programas de televisão. Mas apesar de toda a visibilidade, eles continuavam simples, morando na mesma casa em Massachusetts, cuidando de sua cachorrinha e valorizando os pequenos momentos. Em uma dessas viagens, foram convidados para falar em um grande evento em Nova York, diante de milhares de pessoas. Era a maior plateia que já tinham enfrentado. Rafael estava nervoso, suando frio, inseguro, com medo de esquecer tudo diante de tantas pessoas. Mas Jéssica, como sempre, olhou para ele e disse: "Se você esquecer, eu lembro. Nós estamos juntos." Naquele palco iluminado, diante de milhares de olhos atentos, Rafael respirou fundo. Começou a falar da noite do acidente, da dor, das perdas, da memória apagada. A plateia estava em silêncio, como se cada palavra fosse preciosa. Então, no meio do discurso, ele parou. Olhou para Jéssica, sorriu e disse: "Tem coisas que eu nunca mais vou lembrar. Mas tem algo que eu nunca vou esquecer. O amor dessa mulher me devolveu a vida. Ela me ensinou a viver de novo. Ela me fez acreditar que até quando tudo parece perdido, ainda existe esperança." As pessoas se levantaram em aplausos, muitos choravam, e naquele instante, Rafael não era apenas um homem contando sua história. Ele era um testemunho vivo de que o amor pode ser mais forte que qualquer tragédia. Depois do evento, ao voltarem para casa, eles se sentaram na sala, só os dois, em silêncio. A cachorrinha dormia no tapete. O frio do outono batia na janela. Rafael olhou para Jéssica e disse: "Sabe, eu não tenho todas as lembranças, mas tenho a certeza de que estou exatamente onde deveria estar. E se Deus me desse a chance de escolher, eu escolheria viver tudo de novo, só para terminar ao seu lado." Jéssica chorou e o abraçou forte. Naquele momento entenderam que não precisavam do passado perfeito, porque o presente era cheio de significado. E talvez essa seja a mensagem que você, que está ouvindo agora, precisava receber. Às vezes a vida nos arranca coisas que parecem insubstituíveis. Às vezes perdemos pessoas, memórias, oportunidades. Mas sempre existe um caminho de volta. Sempre existe uma chance de recomeçar. E muitas vezes a resposta não vem de onde esperamos, mas de onde menos imaginamos. Do amor, da fé, da perseverança. Se essa história falou com você, escreva aqui nos comentários qual parte mais te emocionou. Sua opinião é muito importante. E aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando de esperança hoje. Porque assim como Rafael e Jéssica encontraram força no amor, alguém pode encontrar força através de você.